Bom dia, alunos. Hoje nós vamos dar início à continuação do nosso conteúdo, tá? Vamos falar agora sobre ondas, a ondulatória, né? Hoje a gente sabe que o estudo das ondas envolve necessariamente tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, a utilização do celular para nós fazermos ligação, para nós podermos assistir uma televisão, tá? Uma onda que faz essa transmissão. O uso do micro-ondas, forno de micro-ondas também é um exemplo de onda, né? Quando a gente vai utilizar para esquentar o alimento, o forno micro-ondas ele utiliza ondas eletromagnéticas ali para que ele possa esquentar o alimento. Outra situação que nós temos também é a utilização das ondas no estudo da medicina, por exemplo, como fazermos um eletrocardiograma, né? Fazermos um ultrassom para verificar quando a mulher está gestante, verificar como é que está o bebê, também aquilo é uma onda que faz aquela transmissão daquela imagem, né? A onda eletromagnética vai atravessar as células e vai gerar uma imagem, né, que aquela imagem é do bebê, tá? Uma ressonância magnética também do cérebro é um exemplo de onda também. Então, tudo que a gente utiliza hoje em dia de tecnologia envolve o estudo das ondas. Então, é isso que nós vamos ver agora, né? O funcionamento do rádio, a transmissão do rádio, o rádio AM, o rádio FM, né? São transmissões de ondas eletromagnéticas. Tá? A utilização das TVs por assinatura, Sky, Claro, Vivo. Então, tudo isso envolve uma transmissão via satélite de uma onda eletromagnética para que possa chegar até as residências dos telespectadores. Então, tudo que envolve telecomunicação envolve o estudo das ondas eletromagnéticas, tá? Ou qualquer tipo de onda que seja. Então, os nossos sentidos também eles podem captar diversas vibrações. Então, uma vibração, uma perturbação, nada mais é do que uma onda. O som que chega às nossas orelhas, por exemplo, é um exemplo de uma onda mecânica, tá? O chão, por exemplo, quando passa um veículo pesado na nossa rua, que o chão começa a tremer, aquilo é uma onda que está sendo produzida. A luz que chega até os nossos olhos também para formar imagens é um exemplo de uma onda eletromagnética. Tá? O que mais? Então, tudo que envolve esse fenômeno de ondas é o que nós vamos estudar agora. Né? Um terremoto é um exemplo de uma onda também. Tá? Então, vamos lá dar início ao nosso estudo. Né? Então, veja bem, o conceito de onda. O que é uma onda? Uma onda nada mais é, como eu já falei, do que uma perturbação. Né? Eu vou causar uma perturbação em algum meio que está em repouso. Então, aquele meio que está em repouso, eu vou proporcionar nele uma perturbação, como, por exemplo, esta corda aqui, ó, a número 1 aqui. Ela está em repouso. A partir do momento que eu causo uma oscilação aqui nela, na número 2, eu estou provocando uma onda, eu estou perturbando esse meio que antes estava em repouso. Então, essa oscilação que eu causo aqui no início dela vai se propagar por toda a sua extremidade. Ela vai chegar neste ponto e vai voltar para cá. É como se eu tivesse uma corda e eu começasse a balançar ela. De um ponto na ponta, eu amarro a extremidade final dela em alguma outra extremidade e vou começar a balançar essa corda nesse sentido aqui, ó. Então, isso vai causar uma perturbação, ou seja, uma oscilação em toda a sua extremidade, tá? Então, isso daí é um exemplo de onda, tá? Então, o conceito de onda é isso, é um tipo de perturbação que vai se propagar em algum meio. E nós temos aqui a chamada propriedade fundamental da onda. O que é essa propriedade fundamental da onda? A propriedade fundamental da onda, ela diz que toda onda, ela transmite energia, tá? Ela vai carregar uma energia aqui, só que ela não vai transportar matéria. Ou seja, se eu tivesse um pedaço de madeira aqui, nesse ponto, a partir do momento que essa oscilação vai se propagar ao longo dessa corda, essa pedra que eu teria bem, ou um pedaço de madeira, é melhor exemplificar, se eu tivesse uma madeira nesse ponto aqui, essa corda iria oscilar, né? Mas só que esse pedaço de madeira iria continuar no mesmo lugar.
ele não iria se propagar, ou seja, ele não seria carregado por essa onda que está sendo formada aqui. Então, a propriedade fundamental da onda diz isso, que ela transporta energia, mas ela não transporta matéria. Isso é uma propriedade fundamental das ondas que vocês não podem esquecer. Toda onda, ela transporta energia, mas não transporta matéria, tá? Coloquem na cabeça de vocês. Onda transporta energia, mas não transporta matéria, tá? Então, vamos lá ao próximo ponto aqui. Então, veja bem, dependendo do tipo de onda que a gente tem, a classificação delas se divide em duas classificações, que são as chamadas ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. O que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica é aquela que vai precisar de um meio material para ela se propagar, ou seja, ela vai precisar de alguma matéria, né, aonde ela possa vibrar para se propagar. Por exemplo, eu estou transmitindo aqui essa explicação através da minha voz. O som, né, da nossa voz nada mais é do que uma onda mecânica. Ela vai precisar de um meio material, né? Ela vai precisar de um meio aqui para que ela possa vibrar, as partículas dela, e para que ela possa se propagar nesse meio. Então, qual é o meio que a voz ela está usando para que ela possa se propagar? Ela está usando as moléculas que existem no ar, né? No ar existem várias moléculas que no momento que nós estamos falando, ela começa a vibrar, né? Então ela vai vibrar para fazer essa transmissão do som para que ele chegue até os nossos ouvidos, né? No ouvido ele vai entrar até o nervo auditivo, e esse nervo auditivo vai fazer a transferência desse som para o nosso cérebro para que ele possa interpretar o que nós estamos falando. Então, o som é um tipo de onda mecânica porque ele precisa de um meio material para se propagar. Esse meio material são as moléculas que existem no ar, né? No momento que nós falamos, a molécula começa a vibrar e vai fazendo a transmissão para outra molécula, que vai transmitir para outra molécula, que vai transmitir para outra molécula, até que ela chegue até os nossos ouvidos, né? Penetre no nervo auditivo e vá para o cérebro para que ele possa interpretar a mensagem, tá? Então, quais são os exemplos de ondas mecânicas que nós temos? Nós temos as ondas sonoras, cordas vibrantes, que no caso é um violão, um violino, né, um violoncelo, superfície de líquidos e molas. Então, veja bem, na superfície de líquidos aqui, o som ele pode se propagar na água. Quando você está mergulhando, você pode emitir um som dentro da água, que ele vai ser transmitido para as outras moléculas de água até chegar no meio a qual ele vai fazer a transmissão do som, tá? Então, tudo isso aí são exemplos de ondas mecânicas. Lembrando, onda mecânica é toda onda que vai precisar de um meio material para que ela possa se propagar, onda mecânica. Então, vejam bem, esses filmes um exemplo que eu posso dar aqui, onde é mentiroso no cinema, né, são o som no espaço. Por exemplo, em filmes como Star Wars, Guerra das Estrelas, Star Trek, são exemplos de filmes onde, quando tem alguma guerra no espaço, vocês conseguem ouvir o laser se propagando, som de laser, som de explosões, quando, na verdade, isso não acontece, porque no espaço nós temos o vácuo. Então, como tem o vácuo, não existem moléculas, não existe nada que vá fazer o som se propagar. Então, o som não pode se propagar no espaço. Então, todo filme que mostra explosões, som de lasers, algum tipo de onda sonora no espaço, é apenas ficção, porque isso não existe, isso não ocorre. Porque o som é uma onda mecânica. Então, se ele é uma onda mecânica, ele precisa de um meio material para se propagar, né? E no espaço nós temos apenas o vácuo. Então, se tem o vácuo, não tem como o som se propagar. Então, filmes desse tipo são apenas ficção, isso não ocorre na realidade. Então, veja bem, as ondas eletromagnéticas agora. Ondas eletromagnéticas são aquelas que são formadas por um campo magnético e um campo elétrico. Campo magnético e campo elétrico formam nossas conhecidas ondas eletromagnéticas.
Então, uma onda eletromagnética ela é o contrário da onda mecânica. Ela não precisa de um meio material para se propagar. Tá? Ela pode se propagar em qualquer local, independente dele existir moléculas que façam a sua propagação, independente de haver um meio material que ela se propague ou se for no vácuo. Em qualquer local, a onda eletromagnética ela pode se propagar, né? Então, ondas eletromagnéticas são constituídas por dois campos perpendiculares, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Tá? Então, ela propaga-se tanto na matéria quanto no vácuo. Então, vejam bem, as ondas eletromagnéticas são as únicas que podem se propagar tanto havendo um meio material, né, quanto no vácuo. A luz, por exemplo, é uma onda eletromagnética, né? A luz do Sol que chega até o nosso planeta é um exemplo de onda eletromagnética, um tipo de radiação, né? Então ela chega, independente da distância com que ela esteja, o Sol afastado da Terra, mas ele consegue chegar até nós, né? Devido que a velocidade com que ele vai se propagar, que é esta aqui, que é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Né? Então, a luz é um tipo de onda eletromagnética, né? Como eu já falei para vocês. As emissoras de rádio, de televisão, para poderem fazer a transmissão de som ou da imagem, elas dependem dessas ondas eletromagnéticas para que elas possam se propagar, né? E chegar o som do rádio até nós e chegar a imagem da televisão até nós, né? Do programa que está sendo assistido. Como eu já falei para vocês, exames, né, na medicina, como a ultrassom é um exemplo de onda eletromagnética, o eletrocardiograma é um exemplo de onda eletromagnética, o ecocardiograma também é um exemplo de onda eletromagnética. Então, tudo que nós usamos hoje de tecnologia na nossa vida é devido ao estudo das ondas eletromagnéticas. Tudo que nós usamos de tecnológico, né, de exames que a gente faz, ligações de celulares, depende das ondas eletromagnéticas aí que se formam para que nós possamos usar, tá? Então, lembrando, toda onda é um tipo de perturbação que vai se propagar através de um meio qualquer, tá? Sendo que ela vai apenas transmitir energia, né? Mas não vai transportar matéria. Dependendo da natureza da onda, como eu já falei para vocês, ela vai se dividir em uma onda mecânica e uma onda eletromagnética. Onda mecânica é aquela que depende de um meio material, né, para ela poder se propagar. E a onda eletromagnética é aquela que não depende de um meio material para se propagar. Ela pode se propagar tanto havendo matéria, existindo matéria, ou quando não existe matéria, que no caso é o vácuo. Tá? Então, a natureza das ondas são esses tipos. Onda mecânica e onda eletromagnética. Tá? Agora, quanto à direção de propagação das ondas, a gente também divide em dois tipos, que são as ondas longitudinais e as ondas transversais. Qual é a diferença entre longitudinal e transversal? Uma onda longitudinal é aquela onde a direção de vibração ela vai coincidir com a direção de propagação, ou seja, a direção de vibração é uma, tá? De propagação é uma, desculpa, e a direção de vibração também é a mesma direção da propagação, que no exemplo é uma mola. Se eu tenho uma mola e eu vou comprimir ela, né? Eu vou apertar, fazer uma compressão nessa mola, a direção de propagação vai ser a mesma direção de vibração, tá? No caso, qual é o exemplo que nós temos aí para uma onda longitudinal? Nós temos o som, é um exemplo de onda longitudinal, e molas, tá? São exemplos de ondas longitudinais, onde a direção de propagação é a mesma direção de vibração. Então, é isso aqui que nós temos. Ela vai se propagar numa mesma direção, né? E vai vibrar em uma mesma direção. Quando isso acontece, eu tenho as chamadas ondas longitudinais. Direção de vibração coincide com a direção de propagação. Tá? Uma onda transversal, tá?
A onda transversal é aquela onde a direção de vibração vai ser perpendicular à direção de propagação. O que é isso? Quando eu digo que a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação, quer dizer que uma vai estar na horizontal e a outra vai estar na vertical, formando um ângulo de 90 graus. Ângulo perpendicular é aquele que forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, eu tenho uma corda. Né? Se eu vou balançar esta corda, tá? A direção de vibração é uma e a direção de propagação é outra. Então, vejam só. A vibração é para cima e para baixo, para cima e para baixo, e a propagação ela vai se dar da horizontal, nessa direção aqui. Então, quer dizer que a direção de vibração é uma e a direção de propagação é outra. Isso nos forma um ângulo de 90 graus, né? Uma vibração perpendicular, aonde a propagação vai se dar em uma direção e a vibração vai se dar em outra direção, tá? Então, ondas em cordas e ondas eletromagnéticas são exemplos de ondas transversais, aonde a direção de propagação, de vibração, né, de propagação é diferente da direção. Então, ondas longitudinais, a direção de vibração e de propagação é a mesma, tá? Direção de propagação e direção de vibração é a mesma, vai coincidir, tá? O exemplo são ondas em cordas e molas. E as ondas transversais, a direção de propagação é perpendicular, né, à direção de vibração. Tá? Então, a vibração vai se dar em uma direção e a propagação vai se dar em outra. No caso das ondas mistas, são aquelas que vão ser tanto longitudinal quanto transversal. Tá? Então, sons sólidos, né, e ondas de superfície é um exemplo de ondas mistas, tá? Onde eu vou ter a direção de propagação em uma direção, né, e a direção de vibração em outra. Tá? Então, ondas mistas é isso. Apresentam tanto uma vibração longitudinal quanto uma transversal. Tá? Então, sonos sólidos e ondas na superfície de líquidos é um exemplo de ondas mistas. Tá? Então, frente de ondas e dimensão. O que é uma frente de onda? A frente de onda é o conjunto de pontos, né, que vão ser atingidos pela perturbação num dado instante. Então, eu tenho essa corda aqui, né, está parada, eu vou causar uma oscilação. Então, eu tenho uma frente de onda sendo formada em cada ponto desta corda aqui. Ó, tá? Então, frente de onda nada mais é do que o conjunto de pontos que vai ser atingido pela minha perturbação. Então, tá em repouso, eu vou causar uma perturbação. Quando eu causo uma perturbação, eu estou causando uma frente de onda, tá? Que é o conjunto de todos os pontos aqui dessa corda que vai ser atingido pela minha vibração, tá? Então, é uma onda unidimensional, né? O que é uma onda unidimensional? É aquela que vai ser atingida apenas em um ponto, apenas em uma dimensão. Uma onda bidimensional é aquela aonde vai ser atingida em duas dimensões ou duas linhas. Tá? No caso aqui, o pingo de uma água caindo num lago, por exemplo. Uma onda tridimensional é aquela que vai ter uma frente de onda em 3 dimensões. Né? No caso, é uma explosão. Então, uma onda unidimensional é aquela que vai se apresentar em apenas uma dimensão, né? Ou em apenas um ponto. Uma onda bidimensional é aquela que vai se apresentar em 2 dimensões ou em mais de 2 pontos. E uma onda tridimensional é aquela que vai se apresentar em 3 dimensões ou mais de 3 pontos, que no caso aqui é uma explosão, né? Um pingo de água em um lago parado, ou uma pedra quando a gente joga em um lago parado. E a unidimensional é aquela que vai se apresentar em apenas uma dimensão. Então, resumindo aí o que nós falamos, né? Uma onda nada mais é do que uma perturbação em um meio, tá? Então, eu vou causar uma perturbação em um meio e
essa perturbação ela vai se propagar, né? Sendo que ela não vai transportar apenas energia e não vai transportar matéria. Tá? Então, isso é uma onda. Quanto à classificação das ondas, a gente tem aí, quanto à natureza, uma onda mecânica e uma onda eletromagnética. Uma onda mecânica é aquela que se propaga apenas em um meio material, tá? Ela vai depender de um meio material para se propagar, como o som, né? Ondas em cordas, como o violão. E uma onda eletromagnética é aquela que não depende de um meio material para se propagar. Então, ela pode se propagar tanto havendo meio material, quanto não havendo esse meio material, que no caso é o vácuo, tá? Quanto à direção de propagação e vibração, nós temos as ondas longitudinais. Onda longitudinal é aquela onde a direção de propagação e a direção de vibração é a mesma, né? Como no caso o som e ondas em cordas. As ondas transversais é aquela onde a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação, que no caso é uma onda em corda. E as ondas mistas são aquelas que são longitudinais e transversais ao mesmo tempo, como o som em um sólido. Quanto à frente de onda, a gente tem as pontiformes, né? As retas, circulares, planas esféricas, e aqui é só quanto à forma, que vai apresentar aí a frente de onda. Quanto à dimensão, a gente tem a unidimensional, que é aquela que se propaga em apenas um ponto ou em uma dimensão. A bidimensional, que é aquela que se propaga em apenas 2 pontos ou em 2 dimensões. E a tridimensional, que é aquela que se propaga em 3 pontos ou em 3 dimensões. Então, esse aqui, resumidamente, é o nosso estudo aí para as ondas.